Vamos voltar aqui para o assunto nacional. O deputado Glauber Braga, do PSOL, anunciou na quarta-feira 9 uma greve de fome após o Conselho de Ética da Câmara aprovar a cassação de seu mandato. Elaborado pelo deputado Paulo Magalhães, do PSD, o parecer favorável à perda do mandato de Glauber Braga foi aprovado por 13 votos a 5. Magalhães alegou que houve quebra do decoro parlamentar por parte do deputado do PSOL, que agrediu um militante do MBL em abril de 2024. Vamos acompanhar o que disse Glauber depois da decisão do colegiado nesse circo que é a política brasileira. Eu tomei a decisão inconciliável, irrefutável, de que eu não vou ser... Fique tranquila, fique tranquila. De que eu não vou ser... Fique tranquila, fique tranquila. De que eu não vou ser derrotado, fiquem tranquilas. De que eu não vou ser derrotado por Arthur Lira, eu não vou ser derrotado pelo orçamento secreto, eu não vou ser derrotado pelo sócio minoritário dessa história, que foi o MBL. Tomei sim a decisão de utilizar a tática mais radical do ponto de vista político que um militante pode fazê-lo. Mas eu já estou entendendo o que está acontecendo e os desdobramentos disso. Eu estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado pelo orçamento secreto, que tomei como decisão. A partir do dia de hoje, eu vou permanecer aqui, nesse plenário, e quem quiser chamar de greve de fome, chame de greve de fome ou chame como queira. Mas eu vou dar manutenção a uma ação de não rendição ao orçamento secreto, a Arthur Lira e companhia. É greve de vergonha na cara o que o Glauber Braga está fazendo, né? Está tentando posar de mártir, oprimido pelo presidente da Câmara, que ele critica em razão de esquemas que realmente merecem crítica. Nós fazemos isso aqui. Só que nós criticamos o orçamento secreto e nós criticamos a violência física praticada por um parlamentar contra um ativista no âmbito da Casa Legislativa. Então, o que acontece, nisso que eu chamei de circo da política brasileira, com raras exceções, obviamente, é que um sempre tenta se limpar na sujeira do outro. É exatamente o que o Glauber Braga está fazendo ali. Eu não vou ser derrotado pelo orçamento secreto e tal. Ele foi derrotado por ele próprio, por uma atitude individual dele, uma atitude idiota, uma atitude violenta, aloprada. Tem nada que partir para violência contra outras pessoas no meio de discussões, ainda que seja provocado. Nós falamos isso a respeito da Carla Zambelli, que mesmo provocada por um ativista, ela não deveria ter sacado uma arma, muito menos corrido atrás e perseguido a pessoa com uma arma no meio da rua. Quer dizer, esse tipo de falta de capacidade de reprimir os instintos mais primitivos numa casa legislativa, é claro que não pode ser aceitável, não pode ser tolerável quando chega a esse patamar. Então é tudo conversa fiada aí para posar de vítima, de oprimido e tal. E olha, é do PSOL, é o partido que diz defender os direitos humanos, é o partido que diz defender a diversidade. Olha só a hipocrisia dessas pessoas. Eles posam de defensores da diversidade e não conseguem ter um embate verbal diante de uma pessoa que está manifestando uma posição divergente ou até mesmo crítica
ao indivíduo do partido ou ao partido mesmo. Não conseguem conviver com a divergência sem partir para a violência. E essa atitude tem de ser punida por si só. Lamentavelmente, houve outros casos que não foram punidos no Conselho de Ética. E nós apontamos com críticas aos acordões, à tolerância, em relação principalmente a esquemas de corrupção, de lavagem de dinheiro, de desvio de emenda, de peculato, rachadinha. Inclusive, Guilherme Boulos estava aí outro dia passando pano para o André Janones no próprio Conselho de Ética. O problema, como nós apontamos ontem, o Duda Teixeira ressaltou esse ponto, é que foi filmada a violência do Glauber Braga contra o ativista do MBL. Então não adianta chorar muito, não. Deveria reconhecer, deveria pedir desculpas, deveria colocar o rabinho entre as pernas, como se diz na linguagem coloquial, mas não. Fica aí posando de vítima, perseguido político, que é o que todos esses políticos que alopram fazem. Como a gente já viu do lado lulista, a gente já viu do lado bolsonarista, agora está vendo de novo aí. Do lado do PSOL, que é a base do lulismo também. Duda Teixeira. O pessoal está nesse movimento para tentar transformar o Glauber Braga num mártir, né? Tinha até adesivo, as pessoas colando ali, fica Glauber. Fizeram um ato ecumênico hoje na Câmara dos Deputados, mas não vai funcionar, porque para você criar um mártir, você tem que ter alguém que estava ali lutando por uma causa nobre, né? Uma causa honesta, pelo bem comum, e que de repente foi punido de uma maneira muito injusta, né? E não é o caso dele, né? Ele não tem nada, ele não está sendo punido porque lutou contra as emendas parlamentares, ele está sendo punido por uma questão de decoro parlamentar, né? Ele saiu dando chute ali num militante do Movimento Brasil Livre, o MBL, isso foi filmado. Então, não dá certo agora querer dizer que ele é um injustiçado, né? Não vai funcionar. Agora, o pessoal faz isso porque é especialista nisso, né? Essa coisa da vitimização é uma coisa que o pessoal faz a todo momento. O vitimismo do PSOL aí encarnado na figura do Glauber Braga, que, como vocês estão vendo, estava empurrando, estava arrastando pelo braço, estava dando chutes, né? Deu um ali dentro, deu um logo na saída, e está sendo cassado, né, do seu mandato por isso. E o PSOL, partido de Glauber, afirmou em nota que o deputado tem ingerido água, isotônico e escutado música. O partido acrescentou, abro aspas, o deputado está recebendo acompanhamento médico. A pressão arterial está normal. Glauber está com 91,7 quilos. Na manhã desta quinta, o parlamentar ingeriu 2 copos de isotônico, além de água. Glauber irá tomar banho na própria Câmara durante o período em que estiver em protesto. O apoio de todos tem sido fundamental para o sustento da defesa de Glauber. A família do parlamentar está acompanhando de perto a situação. Glauber tem mantido a tranquilidade ouvindo música. Entre as... Era isso que a produção não queria que eu visse antes. Pode botar essa música? Cuidado, hein, produção. A produção não queria que eu lesse essa nota para eu rir espontaneamente no ar. Deu certo, né? É a frase final da nota. Entre as preferidas está a banda NX0. Festival. O que foi isso? Vocês têm alguma explicação para esse merchan aí de uma banda? Olha, isso parece blog de adolescentes. Hoje ele acordou, escovou os dentes, tomou água. Depois ele tomou um isotônico. Ele está ouvindo música. Entre as preferidas tem o diário do Glaubinho, pessoal. Então o vitimismo do PSOL em relação ao Glauber Braga realmente chegou àquela situação, aquela etapa do patético. Outro dia a gente estava falando da candidatura fake do Felipe Neto e fizemos uma enquete e a palavra vitoriosa para definir aquela ação de marketing foi patética. Eu acho que também seria nesse caso do Glauber. E a defesa dele
tem 5 dias para apresentar um recurso sobre o processo para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que vai ter outros 5 dias para se manifestar. Se a CCJ avaliar que o processo tramitou corretamente, a cassação do deputado vai para a votação no plenário da Câmara. A gente separou também uma declaração do deputado Guilherme Boulos, que saiu em defesa de Glauber, seu colega de PSOL. O Boulos sempre defende a turma do lulismo, né? Como ele fez com o André Janones. Se defendeu o Janones da rachadinha, em que ele aparece em áudio defendendo, que dirá aí do Glauber. O Boulos cobrou a cassação de parlamentares bolsonaristas e falou em 2 pesos e 2 medidas. O Boulos com aquela autoridade moral para exigir coerência dos outros. Vamos assistir, que esse programa está muito generoso. Se o Glauber é punido, esse conselho vai ter que explicar para a sociedade brasileira por que ele age com 2 pesos e 2 medidas. Se esse conselho optar pela cassação do Glauber, ele vai ter que explicar para a sociedade brasileira por que um deputado, que além de fazer tudo o que fez, que o Lindbergh nos disse aqui, um deputado bolsonaro chamado Gustavo Gayer, que matou uma pessoa e deixou outra paraplégica dirigindo bêbado e foi reincidente, por que o Glauber não vai mais poder estar nessa casa e esse Gustavo Gayer vai? Eu quero ver como é que vão explicar. Vai ter que explicar por que o tal do Gilvan da Federal, que só anda com a bandeira, mas de patriota não tem nada. Por que esse cidadão botou para votar um requerimento para tirar a arma da segurança do presidente da República, disse que queria que o presidente morresse, fez chacota com o câncer que o presidente teve, lacrou na rede social, falou pros dele e vai continuar nos corredores dessa casa, e o Glauber não? Qual é o critério, meu Deus do céu? Esse conselho tem que explicar, como bem disse o Joséildo, por que a pistoleira da Carla Zambelli ainda é deputada. Depois de ter maioria do STF para condená-la criminalmente, botar ela na cadeia, na colmeia. Como é que essa mulher é deputada e o Glauber, que foi defender a sua honra e a honra da sua mãe, não. E o Guilherme Boulos nunca conseguiu explicar por que o André Janones não teve o voto do Boulos para a cassação do mandato em razão de rachadinha praticada, como mostrou a Procuradoria-Geral da República, mesmo fechando um acordo de não persecução penal com ele, e, repito, defendida em áudio, que veio a público. O Boulos, o que ele está dizendo, eu vou traduzir, ele está dizendo o seguinte: se todo mundo fica impune nesse Conselho de Ética, por que o Glauber Braga não pode ficar impune também? Tem que defender a impunidade geral, é isso que ele está dizendo na prática. Só que ele só aponta o dedo para a sujeira do outro lado. Então a gente critica o Conselho de Ética. Nossa, quantas vezes ao longo de 20 anos de colunismo eu não critiquei o Conselho de Ética? Critiquei muitas vezes por ter leniência, complacência, indulgência com um monte de parlamentares que mereciam sofrer punição nos termos da lei, evidentemente. Então é um conselho muitas vezes instrumentalizado, que rende essa impunidade e essa blindagem. Agora o Boulos não tem moral nenhuma depois que ele defendeu o Janones no caso da rachadinha. Então o que ele está pregando é que todos sejam aliviados, independentemente daquilo que eles fazem. A gente analisou o caso do Gilvan da Federal, aqui a gente é 100% transparente. Ontem falei que era uma imbecilidade aquilo que ele falou, é uma irresponsabilidade e, eventualmente, pode gerar algum tipo de punição no Conselho de Ética, uma advertência, tem vários graus aí a serem discutidos. Agora, a AGU, claro, fez uma ação, que faz uma pressão política para apontar, para fazer uma investigação de incitação a crime, ameaça, etc. Mas ele manifestou um desejo que não necessariamente configura uma ameaça ou uma incitação, falou que não vai matar o presidente, etc. É uma frase imbecil, uma frase irresponsável. Agora, não cometeu uma violência direta e disse, inclusive, que não a cometeria.
o Glauber Braga cometeu uma violência e o Boulos está passando pano para ele. Então, assim, o Gilvan merece ir para o Conselho de Ética? Merece. Acho que a configuração daqueles crimes que foram apontados pela AGU, ela não existe, mas que ele pode e deve sofrer uma punição da própria Casa Legislativa, deve. Só que o Boulos, repito, ele sim, ele está acusando os outros do duplo padrão que ele próprio tem. Duda Teixeira. E os argumentos do Guilherme Boulos são sempre furados, né? Quando ele defende a rachadinha do André Janones, ele fala, mas a rachadinha aconteceu quando ele ainda não era deputado federal. Mentira, né? Aliás, ele assina lá um acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República, exatamente porque já era deputado. Isso era 2019 e 2020, aliás. Ele usa para fazer a rachadinha um cartão de crédito de um assessor dele como deputado, né? Então, assim, evidentemente ele era deputado federal. E agora ele fala, mas o Glauber Braga, ele foi defender sua honra, né? Só que é o seguinte, defender a honra não dá direito de ninguém de ir lá e sair chutando, partir para agressão física, né? Ainda mais se você é um deputado ou um senador, né? Que você representa o voto dos seus eleitores e passa, dependendo das medidas que você está tomando, você está passando exemplos para o resto da população brasileira. Então, totalmente furado. E aí, Felipe, vou comentar também, a nota ali diz que que o Glauber Braga está com 91,7 quilos, né? Até está valendo aqui os comentários dos nossos espectadores. Então, muita gente achando que vai ser bom para ele ficar um tempo sem comer. E com relação ao NX0, não conhecia, também fiquei intrigado. Falei, por que colocaram o NX0 nessa nota, né? É um merchan, né? É uma propaganda do NX0, é uma tentativa de humanizar, né, o sujeito. Na nota também fala lá que ele dormiu só 4 horas, acho que era do meio-dia às 4 horas da manhã. Então, assim, tentando dar um tom mais sentimental, mais humano nessa nota, mas, de novo, não vai colar. E ele, como integrante do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, que é paradoxal até no nome, acho que ele acaba ilustrando a minha velha tese, né, de que um dos regimes que mais emagrecem é o socialista mesmo. Então tá aí, o socialista vai emagrecer na sua greve de fome contra a cassação do próprio mandato. A cassação, para quem não entendeu, ela não está concluída. Ainda vai passar por plenário, etc., mas ela foi aprovada no Conselho de Ética. Que imagem é essa, produção? É a banda? É a nova formação do NX0. Você conhecia essa banda? Nem a nova formação, nem a velha. Nem a nova, nem a velha. E é o Glauber junto ali com a banda, quer dizer, sai fazendo merchan. Será que ele agora que vai perder o mandato de deputado federal, ele pode produzir a banda, pode ir lá trabalhar com ela. Aquele pessoal que já sai fazendo um merchanzinho do futuro trabalho. Será que é isso, Glauber Braga? Vamos ver como é que vai ser essa greve de fome com o isotônico. Bom, a gente vai para a próxima pauta, então, é isso? Aliás, não. O Duda Teixeira, tem algo que eu queria comentar, que o Duda Teixeira falou da legítima defesa. O Boulos estava alegando isso? Ele fala isso no final do texto dele. E eu me lembrei que em agosto de 2023, o STF declarou inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra para aliviar a barra de quem comete feminicídio ou agressão contra as mulheres. Quer dizer, a ideia de que o sujeito, porque ele foi, sei lá, hostilizado ou traído ou qualquer coisa assim, ele possa cometer uma violência contra a outra pessoa, é essa ideia de bárbaros, né? Essa ideia do... Diga, Duda. Eu queria comentar, isso até prejudica as lutas de muitas pessoas pelo mundo que fazem greve de fome, né? Já acompanhei algumas aí e isso daí que a gente está vendo é uma piada, né? Que a gente, inclusive, queria mudar de pauta, mas o PSOL não deixa. Porque olha só o que aconteceu também. O PSOL realizou nessa quinta um ato ecumênico
contra a cassação de mandato do deputado federal Glauber Braga. E o evento contou com a presença do extremista José Marcos Tenório, conhecido como Said Tenório. Ele ganhou fama nacional em 2023 após o massacre do Hamas em Israel. Tenório, como eu noticiei em primeira mão no Antagonista, zombou de uma mulher sequestrada em 7 de outubro daquele ano. A produção pode colocar o print que a gente resgatou. Tirando aí a legenda, você vê, isso é marca de merda, se achou nas calças. Esse achou no sentido de borrou ali, porque ela tá com uma marca na calça, tá ali aparecendo de costas, sendo arrastada pelos cabelos por um terrorista que atirou do porta-mala e vai colocá-la logo ali em seguida no banco de trás de um Jeep ou algo assim. E em seguida foram reveladas fotos de Tenório sendo recebido por Alexandre Padilha, ministro de Lula. Eu coloquei isso na matéria, que ele tinha sido recebido pelo ministro de Lula antes de zombar da mulher sequestrada. Então vamos colocar aí a foto dos dois. Tá aí, ó, a turma do governo Lula. Alexandre Padilha era ministro das Relações Institucionais, atualmente comanda o Ministério da Saúde, com o sujeito que zomba de mulher sequestrada por terrorista. Aliás, ela voltou para Israel muitos meses depois, foi recentemente, nós comentamos aqui. Felizmente, ela sobreviveu ao terrorismo e ao escárnio dos seus simpatizantes. Lula Teixeira, algo a acrescentar? Bom, essa história lamentável, o Said Tenório, ele tem lá uma federação da Palestina, uma coisa assim. Quando sai esse comentário infeliz dele, tem uma repercussão enorme nas redes sociais, na imprensa. Aqui a gente apontou isso bastante. E ele até perde o emprego dele, mas ele continua circulando lá na Câmara, lá no Congresso, lá perto do PSOL. E tem aí um negócio bem absurdo, né? Porque geralmente quando se fala um ato ecumênico, está se falando ali de pessoas de várias religiões, né? Geralmente é essa a interpretação que se faz. Então, logo na primeira fileira ali, colocaram uma toalha em cima da mesa, uma plantinha, parece que é uma orquídea. Tem ali um padre, tem uma mulher que fala em nome de candomblé, alguma religião afro-brasileira. E em seguida, está o Said Tenório, né? Que canta ali com o resto do pessoal a música do Geraldo Vandré. E está ali presente, né? Mesmo depois de tudo que ele falou, né? E ele é um cara também que, olha, não cansa de publicar posts nas redes sociais, ele defendendo o Hamas, defendendo o Hezbollah. Enfim, é lamentável que esse tipo de coisa ainda seja apoiado por alguns parlamentares brasileiros. E o cargo que ele perdeu naquela ocasião foi de assessor do PCdoB. Então ele fica aí transitando entre os partidos satélites do PT, essa base lulista, todo mundo aí do mesmo grupo político. Era o gabinete do deputado federal Márcio Gerri, que obviamente não quis ficar com aquele desgaste diante da pressão da opinião pública, então o afastou, mas ele continua próximo de toda a turma. Aliás, já deixe aí marcado na sua agenda, está previsto aqui pelo nosso cronograma, de ir ao ar no feriado de 21 de abril, o nosso episódio do Podcast UA com Hillel Neuer. Episódio mais do que especial, o primeiro internacional que a gente faz no Podcast UA, né? Que programa que a gente lançou no ano passado, que recebe aqui os convidados presencialmente no estúdio. E o Hillel Neuer é o diretor da ONG UN Watch, que vigia e monitora a ONU. É o sujeito que participa de reuniões do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que enfrenta, contesta, refuta as narrativas dos representantes de ditaduras e daqueles que são simpatizantes ou até financiadores do terrorismo do Hamas e de outros grupos, como o Hezbollah, os Houthis, a Jihad Islâmica, aquela turma cujos líderes estavam sentados ao lado do Geraldo Alckmin na posse do presidente do Irã, e Geraldo Alckmin representando o governo Lula como vice-presidente da República. Então, nós já gravamos esse episódio, eu e Duda Teixeira aqui conversando em inglês com o Hillel Neuer, e vai ao ar, tá aí a foto do Alckmin do lado das lideranças, vai ao ar dia 21 de abril, segunda-feira, no feriado, reúna a família, os amigos, às 19h30. Precisa ficar um pouquinho distanciado da gravação?
porque demora um pouco para a gente fazer as legendas certinho aqui, diante de tantos outros compromissos. Mas esse episódio é perene, ele vale ser assistido em qualquer época. Não percam, uma presença muito marcante aqui, e foi uma conversa que dá um panorama em 1 hora de diversos problemas do mundo que a gente trata no Papo Antagonista.